Olá, sejam todos bem-vindos ao Vamos Debater Direito. E esse é o nosso primeiro programa do ano. E nós trouxemos um tema muito interessante que vale a pena para todo mundo: os métodos consensuais de resolução de conflitos. E para falar sobre esse tema, nós convidamos a professora Daniele Farinhas. E eu vou pegar uma colinha aqui para ver o currículo dela, porque nesse quesito ele é bem comprido. A professora Daniele, ela é professora da Escola Superior de Gestão Pública, Política Jurídica e Segurança da Uninter, co-apresentadora do Café e Conhecimento da Rádio Uninter. Ela é advogada com plena atuação na área negocial civil, tem MBA executivo em Direito, Gestão e Business Law pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduada em Direito Aplicado pela Escola da Magistratura do Estado do Paraná e graduação pela PUC do Paraná. Tudo bem, professora Daniele? Tudo bem, Jennifer. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em poder participar desse programa. Então, eu também estou muito feliz porque a professora Daniele sabe que eu também sou uma apaixonada pelos métodos consensuais de resolução de conflitos, porque é a melhor forma da gente resolver, né? Com certeza. E para começar esse bate-papo, eu vou trazer uma pergunta, uma questão aqui para a professora Daniele. Professora, por que nós temos uma cultura de litígio tão forte no Brasil ainda hoje? Olha, Jennifer, eu vejo assim que a sociedade brasileira, ela confia muito no Estado. Então, a gente confia muito, a gente tem um conflito, a gente quer demandar para o Estado resolver, né? A gente fala em jurisdição. O que significa jurisdição? Significa dizer o direito. Então, o juiz, né, o Estado investido na pessoa do juiz, ele tem o poder de dizer o direito. E aí as pessoas têm esse excesso de confiança no Estado e elas acham que se elas demandarem os seus problemas, os seus conflitos para lá, né, para o Poder Judiciário, vai ser sempre a melhor forma. Então, eu acho que a nossa cultura do litígio vem desse excesso de confiança e vem aí de um histórico também que começamos há muito tempo atrás falando em conciliação, depois isso foi um pouco retirado e retornou aí há muito pouco tempo, né? Então, também nas faculdades, eu não sei, você teve matérias relacionadas à mediação e conciliação quando fez faculdade? Eu tive arbitragem, mas era opcional ou era opcional? Eu falei disso com os alunos hoje de manhã. Eu tive matérias optativas. Eu fiz uma matéria que era mediação e arbitragem, mas era optativa e muito superficial, né? Hoje já é diferente. A gente já tem uma necessidade de inclusão nas grades. A gente tem até curso aqui na Uninter sobre isso, né? Então, hoje tem uma preocupação muito maior. Sim, é muito importante, até porque nós sabemos que o Poder Judiciário hoje, pessoal, ele vive uma crise, né, de jurisdição, não consegue absorver o número de demandas que tem. E por isso que o CPC 2015 trouxe como uma das suas inovações grandes incentivos à realização de conciliação e a criação dos chamados Sejusques, né, professora? Qual é a sua opinião sobre os Sejusques? Eles têm conseguido absorver de forma devida, de forma adequada, toda a demanda que tem surgido para eles? Porque assim, pessoal, como que funciona? Em regra, o Código de Processo Civil determina que assim quando que você entra com uma ação judicial, a outra parte é intimada para participar de uma audiência de conciliação. Diferente do que acontecia no CPC 73, que você era intimado para apresentar contestação. Agora, todas as pessoas são citadas para comparecer a uma audiência de conciliação. Queria saber a opinião da professora Daniele, que eu sei que ela tem bastante atuação nessa área, se os Sejusques eles estão sendo suficientes para absorver essa demanda judicial. Eu acho assim, na verdade, a gente tem uma demanda muito grande de processos e não necessariamente eles precisariam estar lá. Eu acho que a atuação dos Sejusques tem sido ótima, mas assim, a ideia de implementar essa cultura, se eu posso dizer assim, essa cultura anti-litígio, seria que as pessoas resolvessem no extrajudicial. Porque eu vi, acho que ontem ou anteontem, a pesquisa do CNJ, né, Justiça em Números, a gente está com 100 milhões de processos ativos no Poder Judiciário. Então isso daí dá quase 6 mil por juiz. Então assim,
O Sejusc, embora, né, eles tenham aí colaboradores e tenham uma atuação muito bacana, até aqui no Paraná a gente tem Sejuscs especializados, a gente tem, por exemplo, Sejusc especializado em conflitos fundiários, que faz todo o trabalho aí para regularização de um imóvel, tem parceria com topógrafo e tal, isso é muito legal. Então eles têm uma atuação ampla e específica e muito boa, só que o problema é o número de processos que existem dentro do Poder Judiciário e que não precisaria estar lá. E aí envolve também uma questão que eu acho que vai um pouco além, que seria a colaboração das partes, que às vezes não comparecem à audiência e acham que não, eu vou deixar lá e o juiz vai resolver, e dos próprios advogados. Isso também a gente vê muito, às vezes, assim, numa audiência de mediação, de conciliação, o processo vai para o Sejusc, mas o advogado não colabora com o mediador ou com o conciliador, ele está quase em tanto conflito quanto as partes. Isso é interessante, puxar esse gancho do que a senhora falou, principalmente na questão de procurar a solução antes de ingressar em juízo. Você estava me contando uma história interessante da sua tia, né, antes da gente começar o programa, que era uma questão que estava tendente a ter um grande litígio, mas a professora Daniele, como advogada, conseguiu contornar a situação e resolver ali sem precisar levar para o judiciário. Se pudesse contar para os nossos telespectadores? É um exemplo assim do cotidiano, né? Até a Jennifer mencionou, realmente é minha tia, mas coloco aí como minha cliente. Ela me procurou porque ela estava muito incomodada com uma questão da compra de um móvel, né, um sofá, que em pouco tempo o estofamento dele afundou, né? Então ela pagou um valor considerável naquele sofá e ali, em questão de uma semana, mal tinha usado o produto, ele afundou e ele também estava com algumas manchas ali. E ela procurou então a loja onde ela havia comprado e pediu para que fosse trocado. E ela não foi muito bem atendida, aí teve uma questão assim, uma questão de atendimento mesmo, né, complicado ali com o gerente da loja, não tinha gerente, conversava com a atendente, dizia que ia marcar uma vistoria para a pessoa ir lá e ver se seria trocado ou não, e foi, o tempo passou, não deu certo, e aí ela me ligou e falou: Dani, eu quero processar eles, eu quero meu dinheiro de volta, eu não quero esse sofá, não quero nem que troque, porque aí a gente o nosso emocional vai se desgastando com esse tipo de conflito. Por mais que no primeiro momento, né, eu falar isso pra vocês pareça bobo, um sofá que tá afundando o estofado, mas é um negócio que vai desgastando, né? Poxa, você quer chegar na tua casa e sentar no teu sofá, confortável, você comprou, você pagou por aquilo, né? O teu dinheiro suado ali e tal, então assim, é desgastante. E aí ela falou: não, eu quero processar e tal. E aí eu sempre falo, né, pra todo mundo que me conhece, aí fala assim: eu sou advogada, mas eu não gosto de ajuização. Mas como assim? Você é advogada? Eu falo: não, mas eu não gosto, porque eu gosto de resolver, eu gosto de resolver problemas, mas não necessariamente ajuizando ação. Então eu falei pra ela: olha, a gente pode ajuizar, pode até ser no juizado especial e tal, mas tem a questão do tempo, vai demorar, vamos tentar resolver. E aí eu entrei em contato, né, com a loja, e no momento em que você se apresenta como advogado, você acaba gerando até certo ambiente meio hostil ali, parece que você está ameaçando a pessoa e tal. E na hora também eu já fui, né, a pessoa já me respondeu assim: nossa, mas por que ela está fazendo isso? Para que contratar advogado? Não precisa. Eu falei: não, calma, né, não aí o que eu fiz? Eu apliquei uma certa técnica de negociação aí. Eu me coloquei mais do lado da gerente da loja do que da minha cliente, né, propriamente dita. Porque a gerente da loja, ela era uma pessoa, assim, uma pessoa um pouco difícil de lidar, uma pessoa, assim, com uma posição muito rígida. Ela adotava uma posição muito rígida ali, que era o quê? Não, eu preciso fazer a vistoria e eu vou trocar esse sofá. Só que o lado dela, né, ela tem, assim, problemas com fornecedor, de prazo e tudo mais. Talvez ela não soubesse como colocar isso ali. E aí as duas estavam num embate, né? E aí eu falei pra ela: não, assim, minha cliente, ela é uma pessoa muito difícil, ela está muito nervosa e eu preciso dar um prazo pra ela, sabe? E ela
E assim, não foi em uma ligação só, obviamente, né? Eu tô, assim, resumindo aqui pra vocês. Mas, em resumo, o que eu fiz foi isso, né? Eu falei pra ela que a minha cliente era uma pessoa difícil, eu precisava de um prazo, e se a gente pudesse ajudar. O que eu fiz, né? Uma técnica de negociação que a gente usa foi me unir a ela e atacar o problema, né? A gente fala em separar as pessoas do problema. E eu fiz isso, e deu certo. Ela realmente me deu um prazo. Quando ela me deu o prazo, eu não me recordo, assim, do prazo exato, mas ela me falou assim, em 1 mês tá resolvido. Falei, então tá, eu vou falar pra ela 2 meses, pode ser, porque aí eu fui criando confiança e tal. E realmente, fizeram a vistoria no sofá, realmente tinha um defeito de fabricação, ele foi trocado, deu tudo certo, e no final, o que eu recebi, né, da minha cliente, da minha tia, mas como cliente, ela falou assim, Dani, muito obrigada por me mostrar que a mediação é o melhor caminho. E isso é gratificante, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né, Jennifer? Mostrar para a sociedade que existe esse caminho, que existe essa possibilidade. Com certeza, até porque, mesmo que você entre com uma ação judicial no juizado especial, não há segurança nenhuma que você vai ganhar. Às vezes você se incomoda mais de ter que participar das audiências, de ter que esperar a sentença e não ter o seu problema resolvido. Eu achei interessante esse caso que a professora Daniela trouxe, até por isso, por ela, essa técnica que ela apresentou para a gente, de separar as pessoas do problema. Você que está assistindo em casa, eu acho que pode utilizar essa técnica também, com né, certeza. Professora? Quando você tem algum litígio, algum problema com uma pessoa, entender que entender a diferença entre aquela pessoa e o seu problema, para conseguir resolver de uma forma mais adequada, até para não precisar levar para o Poder Judiciário essas questões, não é verdade? Mas, professora Daniele, e teriam alguns pontos positivos nesses conflitos de interesses, nessas questões? O que a gente pode tirar de positivo quando a gente leva uma questão para a conciliação? Assim, o conflito, a gente sempre vê ele como uma coisa negativa, né? Se eu te falar assim, Jennifer, vou dar um exemplo. Jennifer, eu tô com um problema com meu vizinho, a gente precisa aumentar o muro, ele não quer aumentar, eu preciso aumentar, a gente não chega num consenso aí sobre quem vai pintar, e num primeiro momento você pensa, nossa, coitada, né? Nossa, que problema. Então sempre vem em mente coisas ruins. Mas o conflito, ele é natural das relações humanas. Desde que a gente não falava ainda, homens das cavernas, a gente já entrava em conflito. Os animais entram em conflito. Então isso é uma coisa inerente assim à nossa espécie, é natural e gera mudança, né? Então a gente pode, por exemplo, um ponto positivo que a gente pode extrair da conciliação. Poxa, a minha cliente, ela viu que é a melhor forma. Ela percebeu que ela não precisa necessariamente ir para o Poder Judiciário. E ela teve o dano que ela viu ali reparado, né? Ela conseguiu o produto dela de volta e tudo mais. E ali eu acredito que talvez até a outra parte, embora ela não saiba muito bem o que aconteceu, mas ela também tenha percebido que nem todos os advogados buscam brigar, buscam litigar. Então, assim, o ponto positivo de um conflito é a mudança, né? A gente sempre tem que ver a possibilidade de mudança a partir daquele conflito. Então eu acho que é nesse sentido, e assim, nós como seres humanos, a gente tem uma certa resistência à mudança. Então por isso a gente tem também a tendência a ver os conflitos de forma negativa, a fugir, né, disso. Então é importante a gente enfrentar isso para ver essa perspectiva de mudança. Com certeza, e eu tenho visto bastante essa movimentação nas grandes empresas. Na minha experiência, trabalhando mais de 10 anos com o Poder Judiciário aqui no Paraná, dificilmente a gente encontra alguma ação de grandes empresas, né? Eles sempre procuram levar a questão para uma câmara de arbitragem, para que a solução seja dada de uma forma mais rápida e mais segura também. Porque, embora o Poder Judiciário tenha vários princípios que ele deve seguir, a segurança jurídica muitas vezes é uma questão bastante falha, se nós percebermos, né, professora? E na vara civil é bem clara a importância da conciliação, da mediação para resolver os conflitos. Até porque questões contratuais são mais simples, né, quando a gente não tem esse envolvimento. Mas eu quero trazer aqui aquela questão que é quando envolve um sentimento.
Vara de família. Vara de família, qual que é a sua opinião, professora? Há chance de fazer uma mediação nesses casos? Elas tendem a ter resultados vantajosos para as partes? Qual que é a sua opinião? Com certeza absoluta, a mediação ela tem sido muito efetiva nos conflitos familiares, envolvendo divórcio, envolvendo guarda de menores, e aí entra uma questão, né, é delicado, envolve direito indisponível, mais transigível, né, o Ministério Público participa, e assim, eu tenho visto muito resultado positivo. Inclusive, além da mediação, existem outros métodos aplicados. Hoje de manhã também falava com os alunos sobre a constelação, as constelações. É um método que ainda ele sofre algumas críticas, porque ele não é regulamentado no Brasil e ele não é propriamente científico. Embora ele tenha sido desenvolvido por um psicanalista, o professor Bert Hellinger, ele não é propriamente científico, porque muita gente diz que ele é fantasioso. Não sei se você sabe como funciona a constelação? Não sei, você pode explicar pra gente? Então, a constelação, ela usa técnicas de dramatização. Então, ela pode ser feita com pessoas ou com bonecos. E aí é como se fosse um teatro mesmo. O constelador, ele vai procurar experiências suas e dos seus antepassados e trazer ali para você como reflexão, para você trabalhar e para evitar padrões de comportamento. E por que isso é muito efetivo em questões familiares? Porque acontece muito das histórias se repetirem, sabe, Jennifer? Isso já é uma questão mesmo psicológica, não é nem jurídica que eu trago aqui, né? De às vezes um casal que se separou, teve o filho, casou, se separou, às vezes pela mesma questão, sabe? Então é uma questão psicológica, realmente eu não tenho a expertise para entrar nessa seara, mas acontece e é possível interromper esses padrões de comportamento. Então, utiliza-se as constelações nas mediações familiares, mas claro, a própria mediação em si, ela tem sido muito efetiva também, porque o mediador, ele trabalha a restauração do diálogo. Para restaurar, ele tenta restaurar aquele relacionamento, nem sempre é possível. Às vezes um divórcio, realmente as partes, né, o relacionamento chegou ao fim, e não tem o que fazer, isso é comum, né, da vida, comum da vida. Mas o mediador, ele busca restaurar o diálogo entre aquele casal que não consegue mais se falar. Aí, o diálogo restaurado vai ser muito mais fácil de atacar o conflito. De ver, quem que vai ficar com bens, né, às vezes envolve guarda de filho e tal. Então, porque a gente vê, às vezes o casal se separa e é muito tranquila a separação, mas nem sempre. E aí está o papel do mediador. E eu trouxe só a constelação para trazer aí uma questão diferente, um outro método consensual também, que, embora ele sofra algumas críticas, ele é também muito efetivo. Eu achei muito interessante. Eu já tinha ouvido falar desse método, mas não entendia qual que era o procedimento. E ele é aplicado na hora ali, o mediador, o conciliador, ele faz o procedimento ali na hora? Não, daí não é o mediador e o conciliador, é uma pessoa especialista em constelação. Não são todos os tribunais que têm utilizado, são alguns. Se você pesquisar, aqui no Paraná tem, se eu não me engano, Santa Catarina, Rio de Janeiro, acho que São Paulo também. Tem alguns tribunais estaduais que usam. E tem alguns exemplos, mas é um constelador. A pessoa tem uma formação específica naquilo. Só que como ele não é regulamentado, tem aí essas críticas, né? Até existe um projeto de lei, eu não me recordo o número agora, mas se não me engano ele é de 2017. Só que ele ficou parado, não foi pra frente, pra inserir a constelação sistêmica como método de autocomposição. Mas aí ele ficou parado, infelizmente. Isso é muito interessante, até porque, como a professora estava falando para a gente, existem as situações, conflitos familiares que eles podem se encerrar após a audiência, ali, após o divórcio. Se apenas o divórcio, se divorcia, divide os bens e acabou. O problema, pessoal, é quando envolve filhos, né? Que as pessoas, elas vão ter que continuar convivendo e é por isso que é bom que exista essa restauração da confiança, do diálogo, para que as pessoas, porque aquela relação, ela vai continuar existindo, querendo ou não é verdade? Sim, e também a gente sempre busca o melhor interesse da criança, né? Porque isso é protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pela Constituição Federal, inclusive.
Então, os pais, eles têm que ter essa preocupação que o próprio Estado tem, né, com seus filhos. Sim, isso é muito interessante, muito importante. Professora, só fazendo uma aspas aqui no nosso bate-papo, se você pudesse explicar para os nossos telespectadores a diferença entre conciliação e mediação, porque horas a gente fala mediação, horas a gente fala conciliação, né, para ficar mais claro para as pessoas. São sinônimos? Na verdade, não são sinônimos, né, por isso que são duas instituições diferentes, né, se fossem sinônimos, não teria a separação entre os dois, mas são muito semelhantes. O que acontece? A mediação, ela é um procedimento próprio, ela tem uma lei que regulamenta, e a conciliação não. A conciliação, ela está disposta lá no Código de Processo Civil, na lei dos juizados especiais, mas assim, ambos são métodos no qual você vai submeter o teu conflito ali para um terceiro intervir, né? Um terceiro facilitador intervir no diálogo, e ele vai te ajudar a restaurar o diálogo, mas ambos são métodos autocompositivos. O que isso significa? Que o conciliador e o mediador, ele vai ajudar, mas ele não tem poder de decisão, ele não vai te impor ou propor um acordo, ele quer que as partes, ele vai ajudar as partes a elas sozinhas conquistarem o seu acordo. Então ele vai empoderar as partes, né? Então é até muito importante, quando a gente está numa audiência de mediação ou de conciliação, deixar bem claro que o mediador e o conciliador, ele é imparcial, ele não é juiz, ele não tem poder de decisão, e até por isso ele não tem acesso aos autos. Quando a gente está fazendo audiência, a gente não tem acesso ao processo. A gente tem acesso ao número e o nome das partes, e ali a natureza da ação, uma ação indenizatória, uma ação de divórcio, mas a gente não tem acesso. Porque aí a gente vai ouvir das partes na hora e não vai ter nem tempo de criar essa parcialidade, né? E assim, tem algumas diferenças que a doutrina vai trazer e vai dizer que a mediação, ela é mais aplicável em situações em que as partes têm um relacionamento prévio, como é o caso de uma ação de família. Porque o mediador, ele vai restaurar o diálogo e tal, e vai ajudar as partes, né, a chegar na solução. E já a conciliação seria mais aplicável em situações que as pessoas não têm esse relacionamento, como, por exemplo, um acidente de trânsito, ou como o caso de grandes litigantes, empresas de, enfim, bancos, empresas de telefonia, né, que não existe aquele relacionamento. Mas assim, há controvérsias, porque não significa que numa audiência de conciliação você não possa aplicar técnicas de mediação e vice-versa, tá? E aí a postura do conciliador ser mais ativa, o conciliador pode propor acordo, o mediador não é bem assim também. Às vezes, você na condição de mediador, se você vê, né, uma possibilidade que as partes não estão vendo, você pode sugerir, tá? Não fica restrito. Muitas vezes acontece de uma audiência de conciliação virar uma mediação e vice-versa, sabe? Então, essas diferenças não são... Eu acho que a principal é isso, que a mediação, ela é um procedimento, né? Ela tem lá os requisitos legais, tem a lei própria. Outra questão importante é quais conflitos, né, que podem ser submetidos à mediação. São conflitos que envolvam direitos patrimoniais disponíveis ou... patrimoniais não, direitos disponíveis ou direitos indisponíveis, mas transigíveis, né, que seriam aqueles, como é o caso da guarda de um filho, né, que aí vai ser necessário a oitiva do Ministério Público, a homologação do acordo pelo juiz. Então, acho que é isso, assim, as principais diferenças. E como é que faz para virar um mediador, um conciliador, se a pessoa quer trabalhar com isso? Ela tem que estar vinculada a um tribunal? Existem câmaras separadas? Como é que funciona? Existe o mediador e o conciliador judicial, que necessariamente tem que estar vinculado ao tribunal. Então, para ser mediador ou conciliador judicial, é necessário fazer o curso do CNJ, né? A resolução número 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, ela determina que seja feito esse curso. Ele é um curso que tem um total de 100 horas, são 40 horas teóricas e 60 horas práticas. Então, essas 40 horas teóricas, elas estão lá no anexo, se não me engano, no anexo 1 da resolução, né? Tem todo o conteúdo, e aí não é só o Conselho Nacional de Justiça que oferece esse curso, tem instituições parceiras, o tribunal oferece, escola de magistratura oferece, OAB oferece, enfim.
mas tem que ser o curso credenciado do CNJ, porque ele tem que obedecer os requisitos lá da resolução e necessariamente é preciso fazer as 60 horas práticas de audiência, porque é como se fosse um estágio, né? Você vai ali, primeiro ele vai observar, vai fazer algumas horas de observação, depois vai atuar como comediador ou co-conciliador e depois vai atuar efetivamente como mediador ou conciliador. E aí só consegue mesmo ser mediador concluindo esse curso, tanto teórico como prático. Agora, para ser mediador ou conciliador extrajudicial, não existe esse requisito. Basta ter a capacitação como desejar e a confiança das partes. E é importante também, algo que eu não falei, que o mediador, especificamente, ele precisa ser graduado, ele precisa ter, o mediador judicial, né? Ele precisa ter qualquer curso de graduação, não necessariamente direito, não necessariamente, né, curso de mediação, mas ele precisa ser graduado há pelo menos 2 anos. Tem esse requisito também. Bom, nosso tempo, infelizmente, está acabando. É muito rápido. Foi muito rápido, né? Foi um programa muito bom. Vou passar a palavra para a professora Daniele se despedir. Também, se pudesse dar uma dica final para os nossos telespectadores que estão tendo algum conflito ali, para eles resolverem mais rápido, também seria legal. Bom, eu quero agradecer, né, o convite da Jennifer, do professor Silvano para participar desse programa. Eu gostei muito, fiquei muito feliz. Infelizmente é pouquinho tempo, mas espero que tenham sido aí dicas, informações valiosas. E a dica final que eu dou, na verdade, é estudem negociação. Porque a negociação ela é uma habilidade, e ela é uma habilidade importante a ser desenvolvida por todos nós, principalmente para quem quer trabalhar com resolução de conflitos, mas por todos nós. Eu acho que aquilo que eu falei ali de separar as pessoas do problema é uma técnica de negociação e existem várias. Eu acho que o estudo da negociação é muito importante nos dias atuais e na sociedade, nessa sociedade que nós vivemos, de muita informação, de muita mudança e acaba gerando muito conflito. Eu acho que essa é a dica que eu deixo para vocês hoje. Muito obrigada, até uma próxima. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Eu agradeço muito a professora Daniele, que esteve aqui com a gente, passando tanto conhecimento hoje, e também a você aí de casa, que nos acompanha nesse primeiro programa do ano. No mês que vem, teremos um novo programa, então fique atento para não perder. Tchau, tchau!